Olá pessoal, módulo 3 de Química. Nosso objetivo hoje é continuar trabalhando corrosão, e nesse caso hoje iniciando os meios corrosivos, ou seja, os ambientes em que se encontram os materiais metálicos que ocasionam o processo corrosivo, que são os meios corrosivos. Muito bem, então nossa aula de hoje são os meios corrosivos. Mas o que é meio corrosivo? Conceito de meio corrosivo. É o ambiente em que se encontra ou envolve o material metálico, causando no material metálico, corrosão ou desgaste químico ou eletroquímico no decorrer do tempo. Ou seja, na verdade, o que nós temos é um ambiente, um local onde o material metálico está envolvido, onde o material metálico se encontra, e esse ambiente vai ocasionar, vai propiciar o efeito corrosivo no metal, na peça metálica, no material metálico, assim dizendo. Um exemplo aqui que eu botei bem simples, né? Os trilhos de uma ferrovia estão expostos ao meio atmosférico, no mínimo ao meio atmosférico, ok? Porque nós não vamos entrar em detalhes técnicos do trilho, mas se a gente analisar um trilho de uma ferrovia, as grades de uma casa, né, do muro de uma casa, ok? Os fios, né, estão expostos ao meio atmosférico. Mas eu posso ter instalações submersas no mar, que é outro meio, né, o meio aquoso, né, meio água, né, no caso a água do mar, né? Eu posso ter tubulações enterradas, então eu tenho meio solo, né? Que é um outro meio corrosivo em que muitas tubulações se encontram envolvidas. Então, eu citei aqui somente a título de curiosidade o caso do trilho da ferrovia, que está no meio atmosférico. Normalmente, os principais meios são exatamente esses: a atmosfera, o meio é atmosférico, a água e o solo. Mas vamos continuar. É muito importante conhecer a natureza do meio, ou seja, como é que é esse meio, do que é feito esse meio, que tipo de meio é esse, que faz contato com o metal, com o material metálico, com a peça metálica, com a estrutura metálica, o que facilita o estudo dos processos corrosivos que possam ocorrer ou que já estejam ocorrendo, para prevenção ou manutenção. Então, conhecer o meio corrosivo vai ser muito importante, é muito importante, ok? Ainda que nós não somos aqui especialistas, vamos passar, como diz, rapidamente nesses meios corrosivos. Hoje, especialmente, vamos falar de um deles. Observação: é possível que o material metálico, a chapa metálica, a estrutura metálica, a peça metálica, né, venha a reagir com o meio e formar uma película passivadora, e essa influenciar no processo corrosivo posterior. Se formar uma película passivadora, isso vai dificultar a continuidade do processo corrosivo. Exemplo: uma panela de alumínio, ela forma uma película passivadora que não deixa de modo eficiente o processo corrosivo continuar. Então, o alumínio, por isso que a gente fala que o alumínio não sofre corrosão. Ele sofre, mas a película passivadora que forma normalmente, né, ele vai proteger, essa película vai proteger o alumínio de ataques posteriores. Os principais meios são: 1. A atmosfera. 2. A água natural, a água do mar, enfim, a água. 3. Solo. E ainda, produtos químicos. Temos ainda, num segundo plano, alimentos podem causar corrosão, substâncias fundidas, sais fundidos, normalmente, podem causar corrosão, solventes orgânicos, madeiras e plástico, principalmente a madeira, por consequência da deterioração da madeira ou de gases ou de substâncias que a madeira vem eliminar.
Então, nós vamos começar hoje com a atmosfera. Nossa aula de hoje é só a atmosfera. O que está presente na atmosfera que pode ocasionar a corrosão. Nós temos gases na atmosfera, que são gases poluentes, nós temos umidade, nós temos partículas sólidas, etc. Vamos ver isso. Bom, atmosfera. Então, vamos tratar hoje somente da atmosfera. Sua ação corrosiva está associada aos fatores gerais. O que nós temos no meio atmosférico que pode causar e que vai influenciar na corrosão? A umidade relativa. Muita umidade, muita corrosão. Pouca umidade, pouca corrosão. Poluentes atmosféricos. Esse poluente pode ser gás, como pode ser partículas sólidas, que chamamos de sistema particulado, presente na atmosfera. Outra coisa, a temperatura da atmosfera. Choque, em um determinado momento é alta temperatura, em outro momento é baixa. Ou estações do ano em que causa problema ou contraste no efeito no processo corrosivo. Outro detalhe também é o tempo de contato, e isso vai ser constante, o tempo de contato do filme eletrolítico com o metal. Esse filme eletrolítico é um filme gerado pela atmosfera, com umidade, poluentes, temperatura. Isso vai gerar um filme, uma superfície, um contato com o metal, é onde realmente ocorre a corrosão. Observação. Além dos fatores gerais, há alguns específicos, como o clima, ventos e umidade, etc., chuvas e insolação. Muita chuva, pouca chuva, muito sol, pouco sol, por causa da radiação solar. Nós vamos ver isso. A ação desses fatores nos leva aos seguintes processos de ação corrosiva da atmosfera. 1. Corrosão atmosférica seca, ou seja, sem umidade, não vai haver filme, tá certo? Filme eletrolítico, então a ação corrosiva é lenta e pode ocorrer a corrosão química. 2. Além da corrosão atmosférica seca, eu posso ter a corrosão atmosférica úmida, com certo grau de umidade. Essa umidade é menor que 100%. Normalmente forma-se um filme e um eletrólito na superfície do metal. Vai depender do grau de umidade, dos poluentes presentes para influenciar nessa corrosão atmosférica úmida. E aí os poluentes nós temos gases e partículas. E a solubilidade do produto da corrosão. Se o produto da corrosão é insolúvel, então vai formar uma camada passivadora via de regra, que é como se fosse uma tinta natural que protege o material metálico. 3. Além da corrosão seca e da úmida, eu tenho a corrosão molhada, onde há condensação de água no metal. Então, aí o metal tem água na sua superfície. Não é o ar que está úmido. Tem tanta umidade na atmosfera que forma gotículas de água na superfície do metal. Então eu vou ter uma ação eletroquímica bem acentuada e vai estar associado a esses agentes, como partículas presentes, posso ter gases presentes, principalmente as partículas, que vão ocasionar um processo corrosivo mais intenso. O item 1, a corrosão seca, é muito lenta ou quase nada essa corrosão, tá certo? Já na atmosférica úmida e molhada, nós vamos ter corrosão acentuada, vamos ter corrosão realmente. Continuando. Umidade relativa. Inclusive, eu vou perguntar isso na minha atividade, o que é umidade relativa, para vocês pesquisarem. Em ambientes de baixa umidade relativa, claro, os metais sofrem corrosão muito lenta ou quase não existe. Então, quando tem pouca umidade, o ar está praticamente seco, como nós estamos vivendo nessa época agora de baixa umidade, então nós temos uma baixa ação corrosiva, quase não existe, como está aqui. E também temos em ambientes entre 60% a 70% de umidade, e nesse caso o processo corrosivo é lento.
Já acima de 70%, o processo corrosivo é mais rápido. O que a gente conclui? Quanto maior o grau de umidade atmosférica, ou seja, maior a umidade relativa, mais rápido deve ser esse processo corrosivo. O efeito é maior ou não quando associado a outros fatores, como poluentes atmosféricos, por exemplo, quando eu tenho gases poluentes, quando eu tenho partículas sólidas poluentes no ar. Aí eu vou colocar aqui outro detalhe: além da umidade, eu tenho o próprio poluente. O poluente atmosférico pode ter partícula e pode ter gases. Essas partículas e esses gases podem favorecer o processo corrosivo. Os dois podem favorecer, associado, claro, não só a partícula, não só o gás, mas a umidade. A umidade na atmosfera, nós estamos estudando o meio corrosivo atmosférico, o ar, né? Então, essas partículas, geralmente resultantes da poluição, e os gases também, associados à umidade, vão gerar um processo corrosivo. As partículas sólidas que eu estou citando aqui, ó, partículas sólidas. Depois eu vou falar dois dos gases. As partículas sólidas, sob forma de poeiras, pó, né? Esse pó pode ser de material metálico, sal ou óxidos, enfim, são materiais sólidos. Poeira é sólido. Então essas poeiras sólidas, né, no caso, existente tornam a atmosfera mais corrosiva, porque essas partículas podem se depositar no metal. E como essas partículas sólidas vão se depositar no metal? Na peça metálica, na estrutura metálica. Eles vão favorecer diretamente a corrosão. Ok? Por quê? Porque pode estar associada a ela a própria umidade. E ela pode ter uma certa afinidade ao processo, favorecimento do processo corrosivo. O outro item dessas partículas sólidas, elas podem favorecer o aumento da umidade na superfície. Existem partículas sólidas que são altamente higroscópicas, ou seja, que puxam a umidade. Mesmo que o ar tenha baixa umidade, essas partículas tendem a puxar a umidade, não são todas. E se puxam a umidade para a superfície do metal que tem essa partícula, vai juntar a superfície do metal, a partícula e a umidade que essa partícula está atraindo, está chamando para si, formando aí uma pilha, uma unidade geradora de corrosão. Uma outra forma dessas poeiras, dessas partículas, é quando elas vêm na forma de sais. E muitos dos sais favorecem a corrosão, porque sal geralmente tem uma tendência, na maioria dos casos, quase todos, são compostos de natureza iônica, o que em meio úmido, mais úmido ou menos úmido, favorece a corrosão. Muito bem. Na forma de partículas de metais, formando pilha de corrosão. Porque às vezes você recebe um metal na forma de partícula que se deposita no metal que eu não quero a corrosão, na minha peça metálica. Então a peça metálica recebe partículas de outro metal e essas partículas de outro metal tendem a formar pilha por natureza diferente, metais de natureza diferente. Um será mais oxidante, o outro menos oxidante. Um sofrerá oxidação e o outro sofrerá a redução, um processo de oxirredução, ou seja, uma pilha realmente. E ainda como partículas sólidas que retêm gases de ação corrosiva. Tem partículas sólidas que retêm quem? O SO2 e o SO3. Citei aqui esses dois aqui, mas existem outros. Então, tem partículas sólidas que vão reter gases extremamente corrosivos. No caso, eu citei o SO2 e o SO3, que são gases que foram retidos por um determinado tipo de partícula poluente sólida, que vão gerar ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, etc., que são extremamente agressivos e de ação corrosiva. Continuando, eu tenho ainda os gases poluentes. Nós falamos de partículas presentes na atmosfera. Eu tenho os gases poluentes, certo? Assim como as partículas, os gases poluentes resultam da poluição. Fábricas, combustíveis,
desgaste mecânico, desgaste de pneu, desgaste de toda a natureza. Então, os gases poluentes, inclusive queima, né? Agora está muito comum a queima, principalmente no centro-oeste, Pantanal, etc. Esses gases poluentes, né, eles vão participar da constituição da atmosfera, que a atmosfera, né, gases constituintes da atmosfera são o oxigênio O2 e o nitrogênio N2, especialmente. Mas podem ter os gases poluentes junto com o O2 e o N2. Que gases são esses? O monóxido de carbono, CO, o dióxido de carbono, CO2, resultante da queima de combustíveis fósseis, o ozônio, O3, presente, por exemplo, no desgaste do pneu e de outras reações associadas principalmente a certas borrachas e plásticos, o dióxido de enxofre, SO2. Aqui é conveniente citar que o O3, o ozônio, ele na baixa atmosfera, na chamada biosfera, onde nós vivemos, o ozônio é extremamente prejudicial, é uma substância cancerígena ao ser humano. Ok? Na alta atmosfera nos protege do câncer. Na nossa região, na baixa atmosfera, onde nós vivemos, ele é uma espécie indesejável. O ozônio é uma espécie indesejável, porque é cancerígeno. Continuando, então eu tenho o dióxido de enxofre, SO2, o trióxido de enxofre, SO3, monóxido de nitrogênio, NO, o dióxido de nitrogênio, NO2, e em áreas bem específicas, eu tenho o gás sulfídrico, H2S, aquele cheiro de ovo podre, né? Eu tenho a amônia, ok? A amônia, NH3, cloreto de hidrogênio, ácido clorídrico, né? Fluoreto de hidrogênio, ácido fluorídrico e o próprio cloro, Cl2, resultante principalmente da ação humana em termos de indústria, ok? Então todos esses gases aqui têm uma ação corrosiva, são gases poluentes, enquanto poluentes eles têm ação corrosiva. Ele é poluente? É. Tem ação corrosiva? Tem. Todos eles têm, ok? Muito bem. O próprio ozônio ele desgasta e destrói a borracha, resseca e destrói a borracha. Observação: a presença desses gases está evidentemente associada especialmente à ação industrial, bem como aos combustíveis consumidos pela sociedade. Além da destruição, né, das queimas, né? Isso tudo é ação humana. Então, esses gases poluentes vão ter uma ação corrosiva. Além dos gases e das partículas sólidas presentes, né, como composição da atmosfera, um outro fator ligado à atmosfera é a temperatura em que se encontram os gases da atmosfera. Porque se a temperatura for elevada, vai diminuir a possibilidade de condensação de vapor d'água na superfície metálica. Ou seja, quando a temperatura atmosférica é alta, há uma tendência de menor umidade junto aos metais, diminuindo a capacidade de corrosão. E aqui está falando aqui e a absorção de gases, ou seja, um metal não vai ter como, nem as partículas, ter como reter gases, minimizando a possibilidade de corrosão. Vai existir? Vai, mas vai ser minimizado. Então, temperatura elevada atmosférica, temperatura atmosférica, não é lá do alto forno que vai a 2000 graus, não. Temperatura elevada no nosso ambiente atmosférico, tá certo? Vai minimizar a corrosão, visto que o eletrólito precisa de umidade para se efetivar. Ora, se a temperatura está elevada, a umidade é baixa. Se a umidade é baixa, como nós vimos, baixo poder corrosivo ou nenhum, ok? Outro detalhe, o tempo de contato do filme eletrolítico com a superfície do metal. Então, aquela umidade que tem poluente, que tem um sal, que vai formar a base do processo eletrolítico, está tendo contato com o metal? Tá, mas é rápido ou é muito tempo? É o tempo todo. Dias, meses, sei lá. Então, quanto maior o tempo, maior a ação corrosiva. Quanto menor esse tempo desse filme, menor a ação corrosiva da atmosfera. É muito importante isso.
o tempo de contato do material eletrolítico com o metal. Esse material, esse filme eletrolítico, é água, sais, gases dissolvidos nessa água, metais, partículas de metais, que vai formar um meio, uma solução eletrolítica, uma fina camada de um líquido contendo partículas ou gases extremamente corrosivo, que é o filme eletrolítico. E esse, na presença de alta temperatura, baixa o filme, baixa umidade, como nós vimos. E em temperatura mais baixa, alta ação corrosiva. E o tempo de contato também. Esse tempo de contato é grande, grande corrosão. Esse material tem pouco tempo de contato, baixa corrosão. É muito importante esse tipo de coisa. Observação: os fatores climáticos podem ter grande influência nesse caso. Por exemplo, as chuvas podem ser benéficas, solubilizando os sais presentes na superfície metálica e retirando-o da mesma. Ou seja, vai chover, eu tenho um material corrosivo na superfície do metal. Choveu, a chuva foi tão intensa que lavou a superfície do metal, removendo, ficando, é claro, a umidade, o úmido, a água resultante da chuva, que tem menor ação corrosiva do que, às vezes, um poluente, um sal presente na superfície. Mas, se houver frestas no metal ou regiões de estagnação, ou seja, que formam poças, okay? Buraco em que acumula água, as soluções salinas podem ficar depositadas e aumentar a condutividade do eletrólito, acelerando o processo corrosivo. Então, essa chuva ela pode lavar e diminuir a ação corrosiva, mas se houver pontos ou regiões no material metálico onde essa água se acumule, ele pode causar um processo corrosivo mais acelerado também. Outros fatores. Temos outros fatores além dos citados. Por exemplo, eu tenho o vento. O vento pode arrastar para a superfície metálica agentes poluentes e névoa salina. Por exemplo, às vezes a gente está em regiões até afastadas do mar, mas aí o vento pode trazer a névoa salina do mar para o interior e essa névoa salina, levada pelos ventos, ocasionar a corrosão. Digamos, é muito conhecido a região lá de Cabo Frio e lá em Natal, em que a salinidade atmosférica, a salinidade do mar, né? A água é muito salgada, então essa atmosfera é muito salgada. Se os ventos forem muito intensos do mar para a terra, é muito provável que a névoa salina que está na orla marítima caminhe ou é levada para o interior. Claro que cada vez que eu vou mais para o interior, menor é a ação dos ventos associados à névoa salina. Mas às vezes as pessoas podem pensar que está a alguns quilômetros do mar não tem ação de salinidade do mar, mas tem por causa dos ventos, tá certo? Além disso, eu citei aqui a névoa salina, mas eu tenho agentes poluentes. O vento pode levar agentes poluentes de centros urbanos extremamente ricos em partículas, como SO2, SO3, CO2, etc., para regiões mais do interior e ocasionar, com a ajuda de chuva ou de alta umidade, ação corrosiva em superfícies metálicas, sendo que o local originalmente não apresenta grande concentração desses agentes, mas está sendo vítima da ação mecânica dos ventos. Um outro fator também, as variações cíclicas de temperatura e umidade, em função do que? Das estações do ano. Pode-se ter uma ação mais intensa desses fatores climáticos. Em determinada época do ano, digamos aqui na nossa região, está frio, baixa umidade, baixa ação corrosiva. Mas já no verão ou em estações em que chove, nós vamos ter uma umidade, uma temperatura, variação de temperatura e de umidade favorecendo o processo corrosivo.
Outro detalhe é a insolação, ou seja, o sol, radiação solar que é rica em raios ultravioleta. Essa radiação ultravioleta, ela ocasiona a deterioração dos materiais, especialmente plásticos, mas ocasiona, e revestimentos, pinturas. Então, às vezes, a insolação vai desgastar a pintura ou revestimento que protege certos materiais metálicos. E aí nós citamos aqui a calcinação ou empolamento, aqueles carocinhos que se formam, aquelas bolhazinhas que se formam muitas vezes em certas tintas, é resultante de raios ultravioleta em boa parte das situações. Então está aqui, causas de deterioração, calcinação ou empolamento, em películas de tintas à base de resina epóxi ou em PRFF, plásticos reforçado com fibra de vidro, como poliéster reforçado com fibra de vidro, e ocasiona ataque no material metálico. Então, nós temos, além dos fatores vistos aí como umidade, partícula sólida, gases poluentes, não é isso? Tempo de exposição. Nós temos ainda vento, né? Variação de temperatura e umidade, excesso de sol, de exposição ao sol, que são muito sérios. Isso é a realidade associada ao fator chamado meio atmosférico. Não é a água, não é o solo, não são outros. Isso tem que ficar bem claro. Nós estamos vendo somente o meio atmosférico, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos para a próxima aula.